Então nós devemos entender como foi a queda do homem e como foi a queda do anjo. Quando nós vemos na Bíblia a passagem de Judas 6,7, está explicando claramente qual foi o problema, qual foi o crime, qual foi o pecado que o anjo cometeu. Está escrito: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, quando nós vemos essa passagem, nós percebemos que a Bíblia comparou o pecado que era cometido em Sodoma e Gomorra com o pecado que os anjos cometeram no início. Então nós podemos perceber que o anjo caiu por causa da fornicação, em outras palavras, por causa de pecado sexual. Para cometer a fornicação é preciso ter um parceiro. Então, com quem foi que o anjo cometeu fornicação no início? Para entendermos isso, nós temos que ver qual foi o crime do ser humano, o pecado do homem. Quando nós vemos na Bíblia Gênesis 2:25, nós podemos perceber que antes de Adão e Eva caírem, antes do homem pecar, eles não se envergonhavam, apesar de eles estarem nus. Mas depois da queda, eles ficaram envergonhados de sua nudez, e não apenas ficaram envergonhados, mas, de acordo com Gênesis 3:7, eles cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para cobrir as suas partes sexuais, para cobrir as suas partes inferiores. Então, se eles tivessem comido um fruto literal, uma maçã, por exemplo, ou qualquer outro fruto, eles deveriam esconder as suas mãos e as suas bocas, mas eles esconderam as suas partes sexuais. Isso indica claramente que o pecado foi cometido através das partes sexuais do ser humano. Quando nós vemos Jó 31:33 na Bíblia, está mostrando claramente que Adão ele procurou encobrir a área com a qual ele cometeu uma transgressão. Então, o pecado do homem também, o pecado do ser humano também, foi através dos seus órgãos sexuais. Foi pecado sexual, foi pecado de fornicação. Tanto o homem quanto o anjo caíram por causa da fornicação. Então, houve um ato de adultério entre o anjo e o ser humano. Será que é possível um contato entre um ser espiritual, um anjo, e um ser físico, o ser humano? Nós podemos perceber na passagem de Gênesis 19:5, quando dois anjos visitaram Ló em Sodoma e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-nos afora para que o conheçamos. Então nós percebemos que os anjos sentiram excitação pelos aqueles homens da cidade. Também quando nós vemos Gênesis 32, do 25 ao 26, que Deus enviou um anjo para lutar com Jacó, e está escrito: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Também Gênesis 18:8, quando os anjos visitaram Abraão para avisar que ele teria um filho, está escrito: e tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Então, de acordo com essas passagens, nós percebemos que sim, é possível um contato entre um ser espiritual e um ser físico. Então, quando nós vemos na Bíblia, João 8:44, está escrito: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Também Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, devido a este ato pecaminoso entre os anjos e os primeiros antepassados humanos, todo ser humano veio a nascer da linhagem satânica, separada de Deus. Então, o primeiro problema que a queda trouxe para a humanidade foi a questão da linhagem de sangue. Então, nós podemos perceber que quando o anjo tentou os primeiros antepassados humanos, então o anjo sujou o amor dos nossos primeiros antepassados. Depois o anjo dominou a vida de todo ser humano, porque ele tem a linhagem, que é o pecado original. Então, falso amor, falsa vida e falsa linhagem infestaram a terra. O céu e a terra caíram nas mãos do adúltero Satanás, que é o inimigo do amor. E o mundo se tornou um lugar longe da presença de Deus depois da queda do homem.